15 para as 3 da tarde, você segue com o seu Justiça na Tarde ao vivo nesta terça-feira, 6 de novembro. Hoje, mais uma vez, falando sobre trabalho escravo contemporâneo. Recentemente, o ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça e ainda, claro, o presidente da mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, recriou, por meio da portaria 135 do CNJ, o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Comitê que será presidido pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Luciano Frota. Entre as principais ações a serem efetivadas pelo comitê estão o monitoramento das ações judiciais em curso sobre esse tema e ações de prevenção desse crime de trabalho análogo ao de escravo junto a entidades da sociedade civil. Vamos seguir debatendo o tema agora com o nosso próximo convidado, o juiz do trabalho da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, capital baiana, juiz Rodolfo Pamplona Filho. Ele que é presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, além disso, coordenador de cursos de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho. Meritíssimo, que alegria recebê-lo de volta. Seja bem-vindo, boa tarde. Meu amigo Ricardo, é um prazer enorme voltar a falar com vocês aqui, com os nossos ouvintes da Rádio Justiça. Contem comigo sempre, é um prazer e uma honra servir o cidadão. E sempre aqui um privilégio aproveitar essa sua veia tão didática, meritíssimo, que tão bem faz aqueles ouvintes que querem se familiarizar com o universo jurídico para se tornarem cidadãos mais plenos. Meritíssimo, começo pela seguinte pergunta. Essa última iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, como a magistratura do trabalho avalia não só essa, como as demais ações do CNJ no combate a esse mal tão perverso que é o trabalho análogo ao de escravo? Como você colocou, meu amigo, o trabalho análogo, a condição de redução das pessoas à condição de escravos, a redução à condição análoga de escravo é uma chaga, é uma ferida, é algo que precisa ser profundamente combatido e denunciado. É preciso entender realmente que as pessoas, às vezes, quando nos ouvem falar sobre trabalho escravo, eles, às vezes, remontam uma ideia da escravidão negra do século XIX e aí imaginando que teríamos um pelourinho, um feitor de escravos, uma situação que remetesse a uma novela de época. Mas é preciso compreender que o trabalho escravo não se apresenta somente nessa modalidade que está nos livros de história ou nas novelas televisivas, mas sim em toda situação em que há uma restrição de ir e vir de trabalhadores. Isso pode ocorrer e ocorre com muita frequência, lamentavelmente, no campo, mas também nas grandes cidades, principalmente com estrangeiros. Meritíssimo, e eu pergunto agora algumas questões mais técnicas ou ponto a ponto do que está previsto na lei em termos de combate à escravidão contemporânea. E já foi dito aqui ao longo do programa que nós temos previsão legal no nosso Código Penal, artigo 149. E lá nós temos os requisitos para configurar uma condição análoga à de escravo. E é crime submeter pessoas a essa condição, da cadeia. A minha pergunta, nós temos ali 4 requisitos. Eu vou até pedir para o senhor explicar quais são, ponto a ponto. E o meu questionamento é, esses 4 requisitos precisam acontecer ao mesmo tempo ou basta que um deles esteja em andamento para que se entenda que ali há trabalho análogo ao de escravo? Aquela situação específica prevista no Código Penal diz respeito à situação do tipo penal de redução à condição de análogo de escravo. Então, tem-se entendido que uma daquelas hipóteses, e essa foi uma visão mais tradicional e inclusiva, né, configuraria o tipo penal. Né? Todavia, há sempre quem defenda que haja uma conjugação de cada um desses elementos, né, seja a exceção da liberdade ou entre os elementos, mas é algo que é preciso entender
verdade, cada um daqueles elementos, por si só, já configura o tipo penal. E na esfera trabalhista, quer dizer, aí aqui sempre ajudando o nosso ouvinte que quer se tornar cada dia mais expert no mundo do direito e da lei. Quando a gente fala esfera, então na esfera penal temos aí essa previsão, as regras do Código Penal sobre o combate ao trabalho escravo contemporâneo e que isso é um crime, portanto, da cadeia. Mas não se julga, uma situação de trabalho escravo não é possível julgar apenas na chamada esfera penal. Também a justiça do trabalho pode ser acionada, pode ser provocada. E aí, justiça, eu estou falando de uma forma mais ampla. O sistema de justiça, o Ministério Público do Trabalho e o próprio Poder Judiciário, as varas do trabalho, os tribunais do trabalho, o próprio Tribunal Superior do Trabalho. O meu questionamento, na esfera trabalhista, quais são as punições possíveis? Com frequência, temos visto, com frequência lamentável, é verdade, situações em que se discute situações de redução à condição análoga de escravo na Justiça do Trabalho. E a atuação do Ministério Público do Trabalho, de forma realmente aí louvável, tem sido na exigência de reparação de danos coletivos, individuais homogêneos, né, difusos, à coletividade como um todo, a cada um dos trabalhadores. Com a exigência do pagamento das verbas decisórias, das verbas trabalhistas, mas não somente isso, fica muito pouco, né? Porque não é uma situação simplesmente de inadimplemento de uma relação contratual, não, é de uma exploração que avilta o ser humano. E nessas circunstâncias também com pedido de reparação por danos morais, revertendo a sociedade como um todo como uma forma de tentar amenizar essa grande chaga. E nesse ponto não tem se limitado à condenação pecuniária, mas também de forma inovadora, ter-se com frequência a exigência de que se convencionou chamar de tutelas específicas. O que é isso? É a exigência de determinadas condutas positivas que possam amenizar, seja a construção, às vezes, de quadras esportivas ou escolas, de uma forma a amenizar as próprias deficiências do serviço público e obter alguma coisa que possa ser, no mínimo, lenitivo para aquelas pessoas que foram acometidas dessa situação. E, para finalizar, Meritíssimo, nós temos uma estimativa de uma organização não governamental estrangeira, a ONG Walk Free, dando conta, com base nessa estimativa, de que em 2016 existiam 161 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Se nós nos remetemos agora aos números oficiais e números do Ministério do Trabalho, desde 1995, conforme a pasta, mais de 53 mil trabalhadores foram resgatados dessas condições pelo Estado brasileiro. Então, uma ONG diz que em um ano apenas 161 mil trabalhadores nessa situação. Já os números oficiais do Ministério do Trabalho, desde 1995, mais de 53 mil, menos da metade. Quer dizer, dá para concluir que muitos casos, lamentavelmente, ainda não chegam ao conhecimento das autoridades? Sem sombra de dúvida, amigo. E você sabe que eu sou o seu fã. E esse seu diagnóstico é perfeito. Por quê? Porque um dos grandes problemas é justamente a chamada subnotificação. Situações em que há um trabalho escravo, mas as pessoas, por medo das represálias, medo de tudo aquilo que envolve uma denúncia como essa, se calam. E aí, Meritíssimo. Alô? Doutor Rodolfo? Oi. Nós tivemos uma bela de uma interferência aqui nos 30 segundos finais da sua exposição, de modo que, sem problema, lamentavelmente, não conseguimos entender o que o senhor nos compartilhou aqui. Opa. De novo falhando. Dizer que nós temos um problema sério que é a subnotificação, ou seja, situações de trabalho escravo, né, estão aí para a vista de todos e podem ser denunciadas, mas as pessoas lamentavelmente se calam. E ao se calar, acabam gerando essa aparente incompatibilidade desses números. Por quê? Porque os números oficiais do
Ministério são apenas aquelas situações em que efetivamente houve a denúncia e muitas pessoas se calam, muitas vezes por medo. Agora sim, ainda bem conseguimos captar esses comentários tão preciosos para o nosso ouvinte. Meritíssimo juiz Rodolfo Pamplona Filho, ele que é juiz titular na 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, além disso, coordenador de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho. Uma vez mais, muito obrigado, uma ótima semana, até a próxima. Meu amigo Ricardo, é sempre um prazer conversar contigo e sempre um privilégio poder servir ao cidadão através do Rádio Justiça.